Quais oficiais nazistas moraram no Brasil? Quando a Segunda Guerra terminou em maio de 1945, alguns nazistas iniciaram seus planos de fuga. E alguns deles foram parar no Brasil, um país distante da Alemanha tanto em termos geográficos quanto culturais. O caso do médico, se é que podemos chamá-lo assim, Josef Mengele, é o mais conhecido. Apelidado de Anjo da Morte devido aos seus experimentos absurdos no campo de concentração e extermínio de Auschwitz, ele fugiu primeiro para a Argentina, depois foi para o Paraguai e então viveu seus últimos anos no Brasil, onde morreu afogado em Bertioga, no litoral paulista. O caso de Mengele ou Mengele não é isolado. Outros nazistas também acabaram no Brasil, embora o país não fosse o principal destino deles. E algumas dessas histórias nós vamos contar a partir de agora. E está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o jornalista e historiador Marcus Gutermann. Ele é autor do livro Nazistas Entre Nós, a trajetória dos oficiais de Hitler depois da guerra. Quais nazistas fugiram para o Brasil? Como essas fugas ocorreram? E por que o Brasil acolheu esses criminosos de guerra sem aparentemente nada ter feito para detê-los? Então eles vieram para cá, mas insisto, não era a primeira opção deles, e eles vieram para cá, entraram e ficaram sem serem incomodados, porque o nazismo, depois da guerra, nunca foi uma questão aqui no Brasil. Era uma coisa meio exótica também, sabe? Todo mundo sabia, principalmente no caso do Mengele, né? Foi em março de 1945 que as tropas aliadas cruzaram o Rio Reno e avançaram em larga escala no território da Alemanha nazista. Do outro lado, no leste, os russos avançavam rumo a Berlim, tomada no final de abril daquele ano. Em meio a tudo isso, os nazistas começaram a planejar suas fugas, além de destruir provas como documentos e os próprios campos de concentração espalhados pela Europa. Alguns desses nazistas fugiram para a América do Sul, muitos deles, sabidamente, para a Argentina, Paraguai e Chile. Mas, Marcos, quais carrascos nazistas foram parar no Brasil e quais eram as suas atribuições durante a guerra? Assim, o número exato não tenho como te falar. Tem muita gente que passou despercebida, né? Não só no Brasil, em várias partes do mundo, né? Eram muitos, né? Depois da guerra. Os casos mais notórios são o do Mengele, que é o mais famoso, o do Stangl e do Gustav Wagner. O Mengele é também bastante conhecido, ele era um médico lá em Auschwitz. Na verdade, é meio estranho chamar ele de médico, né? Porque ele é o sujeito que fazia, basicamente, experiências com os prisioneiros, né? Os que ele escolhia que iriam viver e que poderiam ser úteis nas suas, muitas aspas aqui, pesquisas, né? E definia quem ia morrer logo na plataforma, né? Então, ele era conhecido como Anjo da Morte. E aqueles que eram considerados imediatamente inaptos para qualquer coisa, seja para trabalhar, seja para participar das experiências do Mengele, eram imediatamente encaminhados para as câmaras de gás, né? O caso do Stangl e do Wagner, principalmente do Stangl, né, que é o cara mais graduado dos dois, né? O Wagner era um subordinado do Stangl, nas três etapas da trajetória dos dois, né? Seja no programa T4, que era o programa de eutanásia do regime nazista, né? Que foi usado, portanto, contra o próprio povo alemão para descartar as vidas que não valiam a pena ser vividas, né? Segundo o que se dizia na ocasião. Então, doentes mentais e pessoas que eram consideradas inaptas para a vida eram eliminadas. E o Stangl participou diretamente desse programa, tá? Ele e o Wagner. Então, eles sabiam bem o que estava acontecendo. Eles começam a trajetória deles no T4 e depois vão, até pela experiência que eles tiveram no T4, vão ser designados para Treblinka e Sobibor, né? Que são dois campos de extermínio. E aí o Stangl era chefe desse campo. E depois de Sobibor também. E o Wagner era tão conhecido em Sobibor que tinha um singelo apelido de A Besta de Sobibor, né? Porque ele era especialmente cruel com os prisioneiros. E de que forma ocorriam essas fugas para um país tão distante como o Brasil naquela época?
Então, o Brasil não era opção deles, né? De nenhum deles. É bom deixar isso claro, né? Porque o Brasil não é de hoje que ele tem essa imagem de país remoto, exótico e pouco, digamos, confortável para quem vem da Europa, de países mais frios e tal. Até tem uma comunidade alemã forte mais para o sul e tal, mas preferência imediata era, falando de América Latina, era a Argentina, basicamente, né? A maioria veio ou para o Paraguai, que também tem comunidades alemãs, inclusive cidades né, no Paraguai, imitavam, assim, no detalhe, as cidades alemãs. E tinha desfile de passo de ganso, né, dos soldados nazistas. Era uma cidade nazista, eram cidades nazistas. Então, os alemães egressos do regime vinham para cá, vinham para o Paraguai ou para a Argentina e se sentiam em casa, né? Diferentemente do Brasil. No Brasil, não era um país muito grande, né, com muita miscigenação, então isso sempre soou mal para esses caras que se integraram um regime que era a favor do fim da miscigenação no mundo, né, da pureza da raça. Por definição, vir para o Brasil era quase um castigo, então nunca esteve em questão. Respondendo a tua pergunta, eles vieram de diversas maneiras, mas basicamente vieram auxiliados por uma rede de apoio que começava na Europa e terminava nos Estados Unidos e na América Latina. E essa rede de auxílio, né, para extrair esses caras de lá e trazerem para esse território seguro, que era mais a América Latina e também os Estados Unidos, tinha a participação do Vaticano, não do Papa, nem nada disso, mas de gente, de bispos, de gente interessada, extremamente conservadores, né, e anticomunistas. Então, a motivação, o espírito anticomunista deu força para essa atuação de gente da Igreja, do Vaticano, no auxílio a essa rede de apoio aos nazistas. A Cruz Vermelha participou. E a Cruz Vermelha era importante porque no pós-guerra precisava ali de passes para passar de um território para outro, né? Não é o livre trânsito de pessoas que a gente tem hoje em dia, não é. Lembra-se, tinha acabado de acabar a guerra. Ainda você tinha ali uma bagunça em termos de movimentação de pessoas. Muitos criminosos de guerra estavam por aí, então não era tão simples assim. Então você precisava criar documentação e facilitar a passagem de um país para outro. E a Cruz Vermelha, pela sua suposta neutralidade, era digamos, um instrumento meio óbvio, né, de participação nessa máquina de auxílio aí era uma máquina mesmo. Basicamente, então, havia a questão da falsificação de documentos e também o fato de colocar esses nazistas nos navios rumo aos seus destinos, né? De onde eles partiam, principalmente, Marcos? Exatamente. Porto de Gênova, que era um dos mais usados, né? Então a rota era conhecida, todo mundo sabia, né? Tá, era tratado como um segredo, mas não era, todo mundo sabia. Chamava a Rota dos Ratos, isso em português. Saía da Itália, e em geral era de Gênova, podia até ter outro porto e tal, mas que eu saiba, da documentação que eu vi, a rota era por ali. Era movida a suborno. Não era que assim, a colaboração era porque gostamos dos nazistas e tal. Não, você tinha que ir lá e pagar, então era uma cota cara. Mas o dinheiro aparecia. Os colaboradores estavam por aí. Marcos, então por que o Brasil acolheu, entre aspas, né, esses criminosos de guerra? Por que aparentemente nada foi feito para prendê-los e extraditá-los? Então, Guilherme, eu acho que a palavra acolheu, ela dá a impressão de que foi uma coisa sabíamos e acolhemos, né? Eles entraram como qualquer pessoa entra. Ninguém se preocupou em olhar ali, saber o background do cara. O Brasil é um país que tem as fronteiras muito porosas, né? Não é um país que não tem guerra, não tem preocupações assim, talvez o crime organizado, que naquela época nem se falava disso ainda, né? Máfias e tráfico de drogas, que era uma coisa que naquela ocasião ainda não era uma preocupação assim como é hoje, né? E que você acaba contrabando, né? Que você acaba tendo que reforçar fronteiras e a documentação necessária para você entrar no país. Então eles vieram para cá, mas insisto, não era a primeira opção deles. E eles vieram para cá, entraram e ficaram sem serem incomodados, porque o nazismo depois da guerra nunca foi uma questão aqui no Brasil. Era uma coisa meio exótica, também, sabe? Todo mundo sabia, principalmente no caso do Mengele, né? Que era um cara que era notório, mas mesmo ele, a maioria das pessoas nem sabe quem é, entendeu? Isso aqui não era uma questão. Como aqui a gente vivia, a partir de 64, vivemos sob uma ditadura, muita gente acha que os nazistas
alguns, né, teriam sido protegidos pelo regime porque haveria uma afinidade entre a ditadura e a ideologia nazista. A ditadura cometeu muitos crimes, mas esse não está entre eles. A ditadura militar brasileira não estava nem aí para os nazistas. Não era diferente do que acontecia na Argentina. É bom fazer essa comparação. Na Argentina interessava trazer os nazistas mais graduados para integrar, por exemplo, um programa nuclear que poderia e que se encaminharia para armamento nuclear em vista do Brasil. Quer dizer, a questão era enfrentar o Brasil. Pra você ter uma ideia, a diferença de tratamento, o Perón chegou a mandar, olhando essa rota, né, que a gente estava falando até agora há pouco, ele chegou a mandar lá para a Europa passaportes em branco, argentinos. Bastava preencher lá e o cara já vinha como argentino. A gente aqui era indiferente. Aí depois teve a questão das extradições. Isso também é importante falar. Porque o Brasil protegeu, uma vez que se descobriu que o Stangl, por exemplo, o Wagner estavam aqui, impediu a extradição. E aí vem a história, impediu porque tinha afinidade com o regime nazista, não sei o quê. Não é verdade. Isso está tudo documentado. As sessões do Supremo que decidiram pela extradição do Stangl e as que decidiram pela não extradição do Wagner, que tinha a ver com prescrição de um caso e de outro por causa da data da documentação. Era uma coisa burocrática. Mas seguiu-se a lei, está na lei. A partir da data tal, o crime prescreveu. Antes da data tal, o crime não prescreveu. Aí você vai dizer, mas era crime contra a humanidade. Só que essa é uma noção recente. Naquela época, não se falava em crime contra a humanidade ainda. O Brasil, pelo menos, não tinha adotado na sua legislação, que é universal, a questão do crime contra a humanidade. Então, eu não posso punir alguém com uma lei que não existe. O Wagner, de fato, ficou no Brasil, não foi extraditado, por essa razão que eu acabei de mencionar, mas o Stangl, que era muito pior que o Wagner. O Wagner era um auxiliar dele. Quem tinha 800 mil mortes nas costas era o Stangl. E o Stangl foi extraditado, julgado e condenado na Alemanha. Depois morreu na prisão e tal. Marcos, o que aconteceu então com esses nazistas no Brasil? O caso do Mengele é o mais conhecido, mas o Stangl, por exemplo, chegou a trabalhar durante 8 anos em uma fábrica da Volkswagen no ABC Paulista. O caso do Stangl é mais impactante porque ele não mudou nem de nome. Era um negócio de uma negligência. O fato dele estar no Brasil usando o próprio nome, a gente fica espantado, né? Mas insisto, Guilherme, não é porque ele estava sob proteção, não tinha proteção nenhuma, ele simplesmente o Brasil o ignorava. Ele era um trabalhador da Volkswagen. O Mengele é diferente. Porque o Mengele é um cara, primeiro, ele usou o nome dele algumas vezes para casar, por exemplo, que ele casou no Uruguai. Mas ele troca de nome no Brasil e tal. O filho dele, quando vem, Rolf, né, ele vem para visitá-lo, vem com um documento falso, mas volta com o verdadeiro. Ninguém estava nem aí. Não é porque assim ele foi protegido, entendeu? É bom deixar isso claro. A gente foi basicamente incompetente, omisso. Bom, para quem não conhece os detalhes da história, Marcos, por que o Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte e por que ele foi considerado o médico nazista mais procurado do mundo? Primeiro, ele atuou em Auschwitz. E Auschwitz, por uma série de razões, é o símbolo do extermínio. Embora o Holocausto foi desde 1935, com as leis de Nuremberg, que definiram que os judeus já não eram mais cidadãos alemães plenos, que eles tinham perdido os direito de ser funcionário público, de dar aula em universidade, ou seja, iniciou ali o processo de segregação, depois vai o processo de expulsão e o processo de extermínio. Auschwitz, por ter 1 milhão de mortos, virou o símbolo da coisa toda. E o Mengele era o cara que atuava, era uma espécie de chefe entre os médicos lá. Agora tem um elemento que torna o Mengele especial, porque ele é um cara que acreditava que ele estava fazendo ciência. Vou chamar loucura, mas é ruim essa expressão, tá? Porque nenhum deles era louco. Mas na loucura dele, ele achava que ele estava fazendo um bem, tomava nota de tudo e tal, meticulosamente, desenhava como é que era, como é que não era, nos caderninhos que ele tinha, que depois da guerra, aquilo tudo ia servir como uma espécie de programa científico mesmo. Ele tinha intenção de transformar aquilo num legado dele para o mundo. Tanto é que quando ele vem para a América Latina, ele traz os caderninhos com ele. Então ele traz com ele porque ele ainda, mesmo com a Alemanha derrotada e com tudo que aconteceu, ele ainda tem a expectativa de que em algum momento da vida dele vão deixar ele em paz e daí ele vai poder retomar as pesquisas dele de algum jeito. Cada nazista desses caras tem a sua história, mas o caso do Mengele é particularmente chocante porque até o último dia da vida dele, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, que era isso mesmo, que era o progresso da humanidade.
E ele ser chamado de anjo da morte era porque ele definia quem ia viver e quem ia morrer quando chegava ali na plataforma em Auschwitz. Quem era útil ou não para as experiências que ele queria conduzir e quem era útil ou não para integrar a força de trabalho, que na verdade não era força, era gente que ia morrer de tanto trabalhar, né? Era esse o regime em Auschwitz e nos outros campos também. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Marcos Gutermann pela entrevista e pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.